Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Estamos com o Educadoc, meu nome é Hugo Regis. Dessa vez a gente está recebendo o Mac Douglas, que é autor da Cartilha do Professor, informações sobre o abuso sexual na primeira infância, que é de 2019, e do livro Entre Chapeuzinhos Vermelhos e Lobos Maus, o abuso sexual infantil e a escola enquanto rede de proteção e enfrentamento, que é de 2021. Ele é doutorando em Psicologia Social pela Universidade Federal da Paraíba, é também mestre em Educação, Cultura e Identidade pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, é especialista em saúde mental e coletiva, graduado em psicologia, com uma vasta experiência profissional. Vamos aqui mencionar algumas. Atuou como gerente geral de políticas para criança e juventude, foi gerente de políticas para criança na Secretaria de Desenvolvimento Social, Criança e Juventude do Estado de Pernambuco, 2017 até 2023, e atualmente é professor vinculado ao Centro de Educação da UFPE. McDouglas também é caruaruense, não é isso? E passou pelo SEDCA. Você foi presidente do SEDCA num período bem difícil, McDouglas. Seja bem-vindo a esse programa. Primeiro eu agradeço, né, Hugo, estar aqui com vocês. E sim, né, tô ali na região agreste, né, natural, transitando ali, tenho família em Caruaru Bezerros, então sou dessa região. E de fato, a presidência nesse período da pandemia foi de fato muito desafiador, né? Principalmente no que tange a questão da garantia de direito de criança e adolescente nesse período em que eles estavam vinculados, né, à questão do isolamento social. E quando a gente fala de uma temática na qual a gente vai abordar já já, foi um dos principais lugares onde essa violência ocorreu. McDouglas, me conta um pouco sobre o teu livro, né? Por que é importante falar sobre abuso na primeira infância, né? Você traz isso como livros com temáticas, né? Chapeuzinho Vermelho, Lobo Mau. Qual a importância desse tema e essa linguagem? Então, Hugo, eu comecei a pesquisar a temática desde 2012, né, já no momento da minha graduação, só que antes eu tinha um foco mais no profissional da assistência social. Então, eu trabalhei com profissionais do CRAS, do CREAS, e tentando identificar de que forma se dava esse atendimento, a questão de fluxo e tudo mais. A partir desse primeiro momento, nós identificamos que tinha um link muito grande com a educação, né? E a princípio eu comecei a pesquisar esses links, de que forma a temática, porque os profissionais mencionavam muito da assistência, que as denúncias vinham muito por parte da escola, pela identificação de um professor, de uma professora, seja em qualquer nível de educação. E Uhum. aí foi quando isso me despontou uma curiosidade para tentar entender como isso ocorria na prática, como esse fluxo se dava e como essa escola ela estava se preparando para lidar com temas como o abuso sexual. E aí eu comecei, obviamente, nesse debruçar sobre a temática, e aí me aproximando cada vez mais da escola, e nesse primeiro momento no mestrado eu me propus a discutir o abuso sexual na primeira infância, ou seja, na educação infantil. Inicialmente, até deixar aqui registrado um abraço para minha orientadora da época, que é a Pompeia Vilachan Lira. Ela ficou um pouco espantada, disse: olha, você sabe que essa temática a gente não. Já existe uma dificuldade de trabalhar na escola como um todo, e quando a gente traz para a primeira infância, de 0 a 6 anos, a gente pode enfrentar uma dificuldade no sentido de campo mesmo de pesquisa, né, de acesso a esses espaços. E aí a gente começou a galgar, digamos assim, né, entender, né, a princípio quais seriam esses desafios, e de fato houveram, né, quando a gente fala de primeira infância, quando a gente fala de tema como o abuso sexual, envolve a discussão de gênero, de sexualidades. E aí, quando a Uhum. gente olha para a nossa escola hoje, a gente vê o quanto ela ainda não está no tempo real na qual ela deveria estar. Sim. E não é uma crítica a quem faz a escola, como ela se configura, mas é, ao contexto geral, político e social mesmo, de compreender que a sexualidade, quando a gente traz numa questão autoprotetiva, vai ensinar as crianças a atos sexuais, a práticas sexuais, que é totalmente o oposto a isso. Uhum. E aí, nesse primeiro momento, a gente já começa a enfrentar uma resistência, né? Inicialmente, quando eu apresentava a pesquisa, poucas pessoas elas se colocavam, né, à disposição ou com interesse em participação, justamente porque dizia, não, ó, de 0 a 6 anos isso não acontece, a gente não vê isso muito aqui, não é uma coisa que a gente discute, como é que a gente vai falar disso? A escola não está preparada para isso, a educação infantil ela não tem esse trânsito com a temática.
E isso foi me movendo cada vez mais. E aí, ao me debruçar também com alguns dados, como a gente sabe, os dados a gente tem também a nível de Brasil uma dificuldade muito grande, porque nós não temos dados fidedignos, unificados. Primeiro porque é uma violência subnotificada, não existe a notificação em si, porque quando isso vem ocorrer, a criança ela já está com uma idade talvez maior que a primeira infância, esse período de 0 a 6 anos. Ou seja, um dano muito maior já foi causado, né? Exato, exato. A gente tem a ilusão de que a violência sexual ela vai ocorrer, que esse agressor vai ser descoberto e que esse agressor vai ser punido e afastado da vítima. Só que quando ocorre na primeira infância, o tempo dessa violência é muito maior. Então a gente começou a perceber isso, debruçado nesses dados de que geralmente as crianças que eram identificadas, né, a partir dos dados já identificados de crianças que já de fato tinham sido comprovadas a violência, identificou que essa violência ocorria desde antes, né, 4 anos, 5 anos de idade. Na minha vida profissional também eu me deparei com casos em acompanhamento em vários serviços de crianças com 2 meses de idade. Então eu falo de 2 meses, não de 2 anos. Né? Então a gente só descobriu essa violência porque a criança ela apresentou HPV na garganta, HPV na vagina, no ânus. Então, quando a gente começa a pensar sobre isso, se esse corpo dessa menina não tivesse demonstrado a partir de uma infecção sexualmente transmissível, a gente não saberia que ela estava sendo, a princípio, agredida sexualmente. Então, a gente não sabe quanto tempo isso ia perdurar. Isso foi me trazendo cada vez mais indagações e vontade de contribuir com essa área. E aí, a princípio, a gente se debruça de fato, né, na primeira infância, começa a mapear as instituições aqui, né, do município do Recife, e aí convocamos, obviamente, encontramos essa dificuldade de participação, até ir participar de uma reunião de gestores e professores, meio que clamando a participação desses profissionais para a pesquisa. E aí a gente conseguiu essa amostra, foi muito, muito positivo no contexto geral. A princípio, nós fizemos 3 momentos, né? Isso depois, por isso, vai desdobrar na cartilha e no livro. Mas aí nós fizemos, a princípio, 3 momentos com essas profissionais da educação infantil do Recife. O primeiro era justamente tentando compreender o que elas entendiam sobre abuso sexual, quem era que fazia parte dessa rede de enfrentamento, se elas enxergavam a escola também como partícipe desse sistema de garantia. Então, a gente começou meio que tentando compreender qual era a concepção que elas tinham sobre a temática. Num segundo momento, nós trouxemos várias discussões de forma orientativa, né? Então, nós trouxemos orientações, conceitos, definições, tipos de violência, dados, formas de notificação, quem ia compor essa rede e finalizamos esses momentos de orientação com um vídeo bem simbólico que é chamado O Segredo de Nara, né? Uma animação. E justamente por se tratar da educação infantil, a gente escolheu esse vídeo para trazer essa identificação por parte da escola e como essa professora agiria quando acontecesse um caso de identificação como esse. E depois, num terceiro momento, nós voltamos para aquelas mesmas questões do primeiro encontro, né, que era justamente trazer essa concepção, o que elas entendiam e tudo mais. E aí foi muito simbólico, porque a princípio, no primeiro momento, quando a gente narra isso, inclusive no livro, elas trazem informações muito simples, não rebuscadas, sem muita profundidade, sem compreensão exata do que seria a violência, quem iria compor essa rede, como pedir ajuda. Inclusive, tem casos de encaminhamentos que foram feitos de formas equivocadas, né? Um exemplo que eu posso citar aqui é que uma das professoras, ao tentar ajudar a criança, percebeu a violência, entrou em contato com o conselho tutelar na época, e aí o conselho tutelar, de uma forma também sem compreensão sobre o fluxo, acabou sugerindo que ela não devolvesse a criança à família, ficasse com ela e encaminhasse ela para a delegacia. Então essa professora se encaminhou nesse mesmo dia para a DPCA, passou o resto do dia e da noite com essa criança na delegacia. E aí foi tomando um volume muito maior,
A família começou, acabou descobrindo quando foi buscar a criança que ela estava na delegacia com a professora, enfim, foi uma série de equívocos, né, que respingou na professora, né, acabou Claro, com que que estava ela completamente exposta, né? exatamente, ela acabou sendo afastada da sua função de trabalho, removida para outra unidade. Ela já estava lá há quase 20 anos, então criou-se um vínculo. Ela também ficou, por um momento, se sentindo ameaçada por familiares. Enfim, uma série de questões que, quando a gente vai começando a compreender isso junto a esse grupo, isso foi muito importante, a partir do que a gente identificou. E nesse outro momento, a gente também, nessa discussão, né, já muito encorpada, e aí foi o grande pulo, digamos assim, dessa estratégia, foi perceber que o processo formativo, principalmente no contexto da educação, funcionou, principalmente para esse grupo. Então, eh, a princípio, elas não tinham esse momento continuado, depois a gente propôs esse momento continuado, e aí, quando comparado esses dois momentos, a gente percebe essa evolução. E aí, ao final desses encontros, elas sugeriram a criação de um material que fosse simples e que chegasse para o professor com uma linguagem que ele pudesse utilizar e compreender o que eles estavam discutindo lá. E aí foi quando surgiu a proposta dessa cartilha do professor. E aí, a princípio, nessa conversa, nós identificamos o seguinte, ó, a gente tem, obviamente, o resultado da tese que vai sair como publicação e tudo mais, mas já que vocês estão sugerindo um possível material de orientação, nós queríamos que vocês elencassem os tópicos. Não queria que viesse de nós, né? Já que a gente está na pesquisa, já que a gente veio buscar a informação. Queria que viesse de vocês, partisse de vocês aquilo que vocês acham necessário que outras professoras pudessem saber sobre a temática. E aí foi quando elas criaram, topicalizaram basicamente a estrutura da cartilha, e tudo que a gente colocou na cartilha foi justamente o que elas achavam necessário e importante que outras profissionais de educação soubessem. Então essa cartilha foi construída a muitas mãos e mãos de professoras. Mãos de professoras, Que né? Então maravilha. foi um momento bem bacana. Outro dado importante da pesquisa, que também vai aparecer no livro, é que 50% das professoras que participaram da pesquisa, elas revelaram pela primeira vez a violência sexual sofrida. Então, o interesse em participar também falava de outras questões, né? Sim. Também falava de algo que elas tinham vivido. Nós tivemos relatos muito estruturantes de professoras com 30, 35 anos de atuação, chegando no momento desse, de uma pesquisa, né, de mestrado, e revelando uma violência pela primeira vez. Então, isso para a gente foi a princípio, de um susto, de uma forma de compreender como a gente ia lidar com aquilo, também compreendendo que isso não poderia passar despercebido numa pesquisa dessa magnitude. E aí, quando a gente percebe isso, a gente compreende como é difícil esse caminhar da criança que é vítima de violência sexual, que muitas vezes, quando não tem essa rede de apoio, vai levar lá para a vida toda. Então, professoras relatavam a dificuldade, uma delas, a dificuldade de ficar numa sala fechada, né? E aí ela se sentia muito incômodo durante a pesquisa, mas como era uma pesquisa, eu não podia também deixar a porta aberta. Até o momento em que eu questionei, eu disse, fulana, né, no livro a gente não identifica os nomes, até pelo Claro, claro. sigilo. E aí eu disse, fulana, como é que você está se sentindo confortável? Você quer falar sobre isso? E aí foi quando ela falou que não ficava em lugares fechados, com porta fechada. Na casa dela, ela tomava banho com porta aberta, os familiares não entendiam esse comportamento dela, mas que no momento da pesquisa, ela disse que começou a se sentir com segurança para falar, e começou a falar e as portas continuavam fechadas. Então foram momentos bem especiais e bem, talvez reflexivos do ponto de vista do pesquisador, né, que se implicou muito nesse sentido. Com certeza. Mas Douglas, me conta assim. É muita coisa que acontece, né? Mas o ambiente escolar ainda é o ambiente onde primeiro que a rede de enfrentamento é todo mundo, né? Poder Uhum, legislativo, uhum. executivo, sociedade civil, todo mundo é rede de enfrentamento.
Mas a escola ainda é o lugar onde a gente consegue identificar com mais, digamos, mais facilidade a violência? Qual a importância do ambiente escolar nesse processo, no combate à Sim, violência, no sim. combate ao abuso? Então, Hugo, vê só, quando a gente pensa na escola, a gente vai pensar numa série de atividades que vai promover o desenvolvimento da criança, do adolescente, do jovem, enfim. Quando a gente olha para a educação, a gente pensa logo em desenvolvimento. De quê? De escrita, linguagem, pensamento, cognição, tudo isso que Sim. seriam habilidades de aprendizagem. Uhum. Quando a gente começa a trazer essa escola para o Sistema de Garantia de Direitos, isso desde o ECA, né, quando a gente pensa em 1990, e aí você citou de que, não, mas ó, ele ainda é, né, como é que isso se configura parte desse lugar de Sistema de Garantia de Direitos? Eu costumo dizer que todos nós somos, até sociedade civil individual, pessoa física, né, porque quando o Estatuto traz que nós somos corresponsáveis à garantia de direito, não importa se eu sou instituição, pessoa física, pessoa jurídica, todos nós somos Sim, corresponsáveis sim. pela garantia de direito da Eu, na criança. esquina da minha casa, sou rede de enfrentamento, né. Na esquina da minha Exatamente, casa, eu passando na frente do supermercado, eu sou rede de enfrentamento, onde quer que nós exato, estejamos, né. exato. E aí a escola mais ainda, porque ela lida diariamente, né, com as vivências dessas crianças. O que é que Aham. acontece? Quando a gente olha para uma violência como o abuso sexual infantil, nós estamos falando de uma violência, pelos dados estatísticos, em quase 80% de casos que ocorrem dentro de casa, trazendo como principais agressores, né, pais, mães, tios, familiares próximos, pessoas que estão muito ligadas a essa criança. Uhum. Quando a gente olha para a criança e para uma rede de apoio que seria externo a essa casa e que a criança está ainda mais vinculada, seria a escola, né. Então, quando a gente olha para a escola e esse papel da professora, do professor, é justamente o segundo grupo, digamos assim, social, no que a criança ela vai estabelecer vínculo e confiança. Então, o que acontece quando a gente entende essa escola como enfrentamento à violência sexual? Primeiro porque, além de ser uma instituição no qual a criança ela estabelece uma confiança, profissionais que estivessem, e aí eu estou dizendo estivessem porque não estão, e novamente eu reforço a questão de que não é uma questão do professor, da professora individualmente. Isso é a forma como essa formação ela é pensada, né? Hoje a gente tem um currículo que vai focar na aprendizagem, né, nos conteúdos e no currículo escolar, mas que muitas vezes tira um pouquinho da vivência real dessa criança, né? Eu costumo dizer, eu não consigo pensar uma educação descolada da realidade. Se eu tenho uma criança, se eu tenho uma comunidade, que dentro dela existe uma série de desigualdades, processos de violência, como é que eu estabeleço uma continuidade de conteúdo, né, sistemático, sem pensar e considerar essa realidade que a criança está inserida, sem tratar questões, mesmo que de forma sutil, sobre o enfrentamento, né? E aí, voltando, porque eu estava dizendo, a princípio, a gente, quando tem esse profissional de fato orientado, com um olhar atento, com talvez informações que possam subsidiar esse enfrentamento, ele pode também perceber, a partir do comportamento da criança, Uhum. sinais observáveis de que a criança possa estar passando por algum tipo de violência. Não necessariamente assexual, mas também assexual. Então, se a gente pensa na escola como essa triagem principal para a denúncia, a gente já tem um passo importante aí para o enfrentamento. Por quê? A gente fala na escola, obviamente, né, hoje como ideia de identificação, mas a gente precisa mudar essa chave e trazer a escola também para o enfrentamento, ou seja, a autoproteção dessa criança, que seria algo antecipatório, ou seja, a prevenção de casos que poderiam vir a acontecer, né? Quando a gente olha hoje para a escola, para as instituições de educação infantil, nós estamos propondo, né, que essa formação de professor, ela traga, a partir da BNCC, que aí eles vão sempre trazer isso como uma das questões. Ah, mas a gente tem a BNCC, a gente tem os documentos que regem a educação, o conteúdo que essa criança ela vai lidar durante o ano. E aí eu costumo dizer que
várias das competências, né, das áreas que trazem a educação infantil e a BNCC podem trazer a temática como abuso sexual. Quando eu falo do Sim. corpo, quando eu falo das vivências, quando eu falo de movimento, quando eu falo do contato e de relação, tudo isso pode estar nos campos de experiência dessa criança. E aí, quando eu trago essa escola para autoproteção, eu estou tentando trazer para essa criança possibilidades de reconhecimento de que uma violência é uma violência. E aí Sim. você pode me perguntar como isso vai ser, né? Mas aí eu não sei se isso você vai me perguntar mais na frente. McDouglas, a escola sim é um ambiente, você falou da formação de profissionais, da formação de professores e professoras. Existe uma diferença aí da formação da educação infantil para a formação do ensino médio, por exemplo. Você acha que a discussão do tema tem que estar em todos os níveis da educação, não só na formação de professores, mas na formação continuada também? Como é que você pensa a inclusão da discussão sobre abuso e exploração de criança e adolescente para a educação, para a formação profissional, né? Eu acho que a educação, né, continuada é uma pauta que a gente tem também se debruçado, mas aí eu vou utilizar inclusive a educação permanente, porque continuada ela vai trazer uma ideia de temáticas fluidas que vão e vêm, que muitas vezes vai depender de quem está planejando unicamente essas formações a cada ano. Na minha concepção e naquilo que eu estou debruçado, eu entendo que deve ser uma educação permanente, ou seja, que cotidianamente essas formações elas possam trazer subsídios, seja para notificação, que aí existe uma série de dúvidas. Muitas vezes as pessoas me perguntam, principalmente professoras, professores, mas se eu identificar o que é que eu faço? É certo acionar o conselho tutelar? Eu informo a gestora? Eu faço a denúncia individualmente? Então, veja, a gente já começa por uma dificuldade de compreensão sobre a notificação. O que é que eu faço quando eu identifico, né? Primeiro ponto é Ou essa seja, esse identificação. professor, essa professora já deveriam estar preparadas para responder essa pergunta, né? Isso nem deveria ser Isso, uma pergunta no caso da educação básica, né? isso. Então você já sente que existe um despreparo ali desse profissional, dessa profissional, para poder fazer esse tipo de atendimento, que não é culpa desses profissionais, né? Exatamente, exatamente. É como isso está formatado mesmo, né? É Aham. como essa política ela vem se formatando e como a gente vai o tempo todo não sugerindo que hajam de fato essas transformações sociais dentro da escola, né? Sim, mas é uma pergunta bem interessante, né? Porque o que o professor, a professora, diante desse fato de que Uhum. profissionais não estão preparados ou preparadas para essa demanda, como é que eles devem proceder? Qual é o primeiro passo a ser É, dado? como a gente estava falando, a princípio, esse professor que identificar, ele não vai unicamente, individualmente fazer a denúncia. Primeiro porque, como a gente mencionou naquele começo de conversa, existe a exposição desse professor. Então, o agressor, as pessoas que possivelmente não queiram que essa violência seja denunciada, vai retaliar esse professor, esse profissional dentro da escola, dentro da comunidade. Geralmente, os professores eles trabalham muito próximo às comunidades nas quais vivem, moram, enfim. Então, o primeiro ponto, quando eu suspeito, eu não preciso nem identificar. Se eu suspeitar um comportamento diferente, eu enquanto professor, eu enquanto professora, eu vou conversar com a minha gestão escolar. Deixa eu só fazer um recorte. A suspeita, eu estou partindo do princípio que existe uma equipe multidisciplinar do outro lado, porque eu tô Uhum, suspeitando, né? uhum. Mas que existirá uma equipe multidisciplinar que conseguirá identificar. Isso é fato? Isso realmente acontece? Então, Hugo só tá né, complexificando a conversa nesse momento. Eu tô aproveitando sua presença aqui, né, pra gente poder pegar todos os Tá, pontos. tá, tá trazendo cada vez mais complexidade pro processo. Mas Porque enfim. deixa eu até aproveitar para a gente Sim, sim. ir mais fundo nesse tema, McDouglas, porque a gente vai ter um intervalo daqui a pouquinho, Uhum. a gente tem ainda uns minutinhos, mas vê só, essa suspeita ela pode ser assim, uma mudança no comportamento da criança. A criança está ali na escola, ela era muito animada e agora ela tá mais caladinha. Então é Uhum. uma suspeição bem simples, isso é muito Sim, comum de acontecer. Eu sim, sou professor há muitos anos, isso é muito sim. comum, né?
E normalmente a gente pergunta à criança o que está acontecendo. E a criança, às vezes, externaliza isso. Ah, uma pessoa da família que faleceu, né? Eu perdi meu cachorro, por isso que eu estou Uhum. triste. Então a criança consegue externalizar. Ela não conseguir externalizar, por exemplo, é uma suspeita, é uma coisa que ela poderia estar sofrendo algum tipo de violência quando ela não consegue tipificar por que ela tá, ela mudou o comportamento. Isso seria um exemplo? Sim, sim, Hugo. Ó, tem um autor muito. Ele trouxe essa discussão do abuso sexual desde 1970. E aí é Furness. E ele traz o seguinte: ele denominou este momento da criança quando vivencia o processo de violência sexual como a síndrome do silêncio. Né? Não é algo, não é um transtorno, obviamente, mas ele nomeou como uma síndrome. Em que sentido? Ele diz que o agressor, mesmo com a criança muito pequena, ele estabelece um pacto de silêncio. Em que sentido? A princípio, a criança ela pode não identificar, entender aquilo como um carinho, quando inicialmente começam os toques, as carícias, então ele pode identificar como um carinho. Meu pai, minha mãe, pessoa muito próxima está tocando em mim de uma forma que não está machucando, então eu vou começar a entender isso como um processo de carinho. Quando a criança ou o agressor, a princípio, quando o agressor ele começa a evoluir esses toques e possivelmente comece a tocar nas partes, comece a vivenciar situações como essas, a criança ela vai sentindo isso também diferente, né? Comparado às outras relações que ela percebe no entorno dela. E aí, quando o agressor começa a perceber que a criança está entendendo que pode vir a ser a violência, ele estabelece esse pacto de silêncio, que é justamente o primeiro momento, a ameaça, né? Ameaça por meio ou da família, ou ameaçar a mãe, ou Então, essa tentativa de silenciamento, ela é uma estratégia é uma mesmo. estratégia. McDouglas, vamos parar para o intervalo, Sim. porque o tema é muito bacana. Para não atrapalhar a tua fala, a Sim. gente volta daqui a pouquinho, continuando a discussão. Vamos lá? Tá.